Bem-vindo a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. Eu sou Ruth Lima e o nosso convidado de hoje é o especialíssimo professor da Unijorge, Leonardo Bião. Leonardo Bião, que é doutorando em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia. Ele é pesquisador do Centro de Pesquisa em Estudos Culturais e Transformações na Comunicação, mestre em Letras, Linguagens e Representações pela Universidade Estadual de Santa Cruz e graduado em Comunicação Social, Rádio e TV, também pela UESC. Atualmente, ele atua como docente do Centro Universitário Jorge Amado, onde ministra disciplinas nos cursos de graduação em Cinema e Audiovisual, Jornalismo, Publicidade, Propaganda e Design. E é professor orientador do Núcleo de Práticas Audiovisuais. Seja muito bem-vindo, professor. Que currículo extenso, né? Sacanagem. Obrigado, gente. Muito bom estar aqui. Nunca mais gravei nada para rádio, né? Só faltou dizer que eu sou coordenador da rádio também. Rádio Já, importantíssima. Estamos aqui representando. Obrigado pelo convite. Quase em posição para eu estar aqui. Sim. Mas é um prazer sempre. E é uma responsabilidade para mim e para Eduardo. Sim, uma responsabilidade enorme estar com o Bião aqui. E seu conhecimento, né, colocado aqui à prova é maravilhoso. Será, gente? Essa dissertação que a gente vai discutir aqui, ela é de 2012. Não sei se eu lembro muito bem dela, mas o assunto que a gente vai discutir, Ruth vai apresentar, é algo que nos é muito caro, né? Por sermos nordestinos, né, herdeiros dessa concepção de pensar o Brasil a partir do Nordeste, da Bahia, do sertão, embora estejamos, né, numa cidade litorânea, entendemos o sertão também como um espaço importante de concepção de cultura, né? Então, vamos lá. Pois é, e hoje a gente vai aprender um pouco mais com o professor sobre o sertão e o Nordeste no cinema e na TV. Perspectiva histórica e atual. E a minha primeira pergunta, professor, o Nordeste é o sertão? O Nordeste é também, né? É também o sertão, né? Mas não é só. Claramente estamos hoje, né? Pega exemplo, né? A partir da geografia, estamos em Salvador, uma cidade litorânea, distante, não tanto mais distante do bioma sertão, mas o Nordeste não é só o sertão. Mas pensando no tema da gente aqui, né? De pensar o Nordeste enquanto espaço de representação no audiovisual, para o audiovisual brasileiro, durante um bom tempo, pensar o Nordeste era pensar a partir das imagens de sertão, né? Era a forma como o cinema, a televisão é herdeira disso. Ambos, né? Cinema e televisão herdeiros da literatura, acabaram por muitos anos circunscrevendo uma ideia de Nordeste a uma ideia de sertão, né? E é essa concepção também muito presente no lugar de que sertão é esse, de que Nordeste é esse, a partir dessas imagens, né? Imagens que ficaram muito cristalizadas no imaginário popular em torno da região Nordeste, a partir da noção de sertão, pela escassez, pela seca, pela falta d'água, pela pobreza. E isso foi fortificado, de um certo modo, pela cinematografia brasileira, né? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas se a gente pega ali o cinema novo, né? O filme que forma o que a gente conhece hoje como a trilogia do sertão, que é composta pelos filmes Os Fuzis, do Rui Guerra, A Vida é Seca, do Nelson Pereira dos Santos, e O Deus do Diabo na Terra do Sol, de Glauber, são 3 filmes que acabam deslocando esse imaginário popular para pensar o Nordeste, para pensar o sertão, a partir desse lugar da escassez, do subdesenvolvimento, e ao mesmo tempo entendendo o sertão como um lugar onde essa identidade cultural brasileira, será que a gente pode circunscrever um país tão diverso em torno de uma identidade só? Eu acho que não, tá? Mas havia essa tentativa de olhar para o Nordeste, para o sertão especificamente, como um possível detentor de uma genuína identidade brasileira, como se o fato de ser um lugar ainda naquele momento ali, né, década de 50, 60, ainda não globalizado, ainda não modernizado, onde a urbanidade não havia chegado naquele momento, resguardasse uma certa essência, entre aspas, do que é ser brasileiro, do que é ser nordestino em uma concepção mais purista.
eu contesto um pouco essa visão, justamente por entender que Brasil é muito mais, há uma diversidade cultural muito gigante, né, no nosso país. E se a gente pensar em torno da ideia da própria ideia de Nordeste, nós somos 9 estados nordestinos, cada um com sua concepção cultural muito diversa. Se a gente tomar apenas a Bahia, a gente vê que é um estado gigante e que cada macro ou micro-região do estado é um lugar completamente diferente do ponto de vista cultural, né? O que Salvador vive culturalmente, e você anda talvez 100 quilômetros até Feira de Santana, culturalmente você já tem uma outra configuração. É uma né? outra história. É uma outra história. Então, que pretensão é essa que se queria? E, de certo modo, ainda se pensa no imaginário popular de que nós teríamos, né, uma pretensa identidade cultural unificada. Não. Acho que é diversidade cultural e não, nesse ponto de vista, algo muito mais macro, muito mais diverso, né, disperso. E houve um tempo também que o protagonismo ficava entre o Sul, né? Isso. E aí o Nordeste era esquecido. Eu acho que o senhor fala um pouco sobre isso na tese, né? Falo logo no início na verdade, uma dissertação. Dissertação de mestrado. O Nordeste é uma cidade, é uma região inventada, na verdade. Tem um autor chamado Durval Muniz Albuquerque Jr., e o livro A Invenção do Nordeste, ele vai falar justamente sobre isso. O Brasil, durante muito tempo, era pensado apenas como uma lógica norte e sul. Isso. Né? A região norte e a região sul. E o Nordeste, ele foi pensado a partir de uma tentativa, por política pública até, de você conseguir respeitar as especificidades deste povo nordestino, que precisava de política pública, de acesso a verbas públicas para se modernizar, se desenvolver. E aí, não vou lembrar de fato qual o momento em que isso acontece, mas já no século XX você tem essa determinação em dividir o que é norte e nordeste e colocar isso como algo já oficial, né, para o país. E levando em consideração, professor, que tem a questão da política pública, porque o Nordeste tem uma população imensa que vota, né, e que decide. Então é importante olhar para essa região. Que decide e que ao mesmo tempo sofre por preconceitos absurdos, preconceitos esses fortificados e talvez até oriundos, muitas vezes, das representações feitas pelo próprio cinema, pela própria televisão. Sim, né? Então, a responsabilidade discursiva em torno da região passa também por esse lugar de como o cinema ajudou, e a televisão ajudou a cristalizar no imaginário popular esse lugar de inferioridade até, às vezes, do povo nordestino frente à população do Sudeste, por exemplo. Né? Inclusive num lugar de antagonismo. Se a gente pega aí os últimos anos, pensando nas últimas eleições, por exemplo, remontando talvez até de 2010 para cá, o embate entre Sudeste e Nordeste nas decisões das eleições presidenciais, por exemplo, ganhou centralidade absurda no debate político nacional. Né? É muito comum a gente ver, por exemplo, memes ou conversas em rede social, aprende aí Sudeste, aprende a votar, né? Porque, em tese, nós nordestinos sabemos votar melhor. Isso é algo muito questionável. Com certeza, mas né? É algo que, de fato, mas a gente viu nas últimas eleições Sim. que foi assim preponderante o voto do Nordeste para a gente mudar o que realmente a gente não aguentava mais. Exato. Que era um governo realmente que trazia muita dor, sofrimento, né? e um problema muito sério para a cultura. Isso é fato, gente. A gente não pode esconder isso. Demais. E você vê como que esse olhar de tentar diminuir a importância do voto nordestino, ele é resultado de dessa mesma concepção do imaginário popular. É como se o voto nordestino fosse menos importante porque o povo nordestino tem menos poder simbólico financeiro, porque a nossa região é uma região que frente ao Sudeste é mais pobre, e é de fato, né? Se São Paulo e Rio são o centro do país, por serem um centro econômico no país, eles teriam mais importância, o voto teria mais importância, em absoluto, né? Isso não é verdade, mas quando a gente olha para os produtos culturais feitos do ponto de vista audiovisual, de alguma forma, em especial na televisão, no cinema menos, mas em especial na televisão, a gente consegue entender que concepção equivocada é essa, né?
porque há uma representação, um esforço discursivo de sempre colocar o nordestino como o que sabe menos, o que é menos educado, o que que não teve acesso às coisas do mundo. E a gente vê que, pelo menos nas produções cinematográficas nordestinas mais recentes, o que a gente vê é o contrário. A gente vê potência, a gente vê uma forma de olhar para esse Nordeste de uma outra chave, a partir de uma outra chave diferente daquela que é não naturalmente, mas que é uma matriz cultural importante, que é esse sertão na tela, mas aí, finalizando a resposta, o Nordeste não se circunscreve ao sertão, né? O Nordeste é litoral, o Nordeste é sertão, o Nordeste é Mata Atlântica, o Nordeste é interior e capital, é urbano e é rural, né? É algo macro e diverso, como deve ser um espaço geográfico gigantesco composto por 9 estados diferentes, né? Não tem como pensar de outra forma, né? Não tem como. Falando sobre as novas formas de mostrar o Nordeste, pra mim é muito cruel ter uma novela como Rancho Fundo agora que volta exatamente esse passado, né? Esse nordestino que não tem intelectualidade, que não tem capacidade cognitiva, ou até mesmo tá limitado ao que os outros falam. Isso é muito triste, né? Porque Nordeste é muito rico em todos os seus sentidos, são 9 estados, e é muita pulsação cultural, né? E cultura é intelectualidade e ponto, em todos os sentidos. O senhor fala do tamanho de Salvador, a gente não precisa nem para ir pra feira, a gente pode entrar na própria Salvador. Se você for pra Cajazeiras ou for pra Barra, são coisas diferentes, lógicas diferentes. Uhum. A própria lógica da cidade alta e cidade baixa, né? A gente tem lógicas diferentes e situações diferentes. E pensando nisso, alguns filmes vão ser de filmes mais à frente, mas citando alguns, a gente tem a ideia de o Céu de Sueli e Amarelo Manga. Os filmes mostram nordestes diferentes. Totalmente diferentes. Né? E saem dessa ótica de um lugar onde só tem areia, onde só tem pobreza, só tem miséria, para realidades outras, problemáticas outras. Existem problemas no Nordeste? Óbvio, é uma sociedade, mas são outras e não só apenas a seca. Perfeito. Não só a miséria, né? Temos problemas com a marginalidade, temos problemas com a segurança, a saúde, né? Como essas pessoas vão ganhar a vida, né? Com a própria intelectualidade, como manter esse conhecimento antigo, né? Que vem se perdendo, tipo, o uso da sanfona, que vem se perdendo porque as pessoas não estão dispostas a aprender com a tecnologia hoje em dia. Sim. Isso é um ponto também que eu queria trazer da música. Luiz Gonzaga, né? Esse imaginário desse rei do Baião, que lindas poesias, músicas maravilhosas e uma realidade de Luiz, mas as pessoas também cristalizam esse Nordeste só desse Baião, desse sertão, onde só fica um imaginário quase uma grande fazenda. O Nordeste é uma grande fazenda, as pessoas vivem de maneira outra, né? E a gente tá com tecnologia, a gente tá avançado e a gente produz muita questão intelectual. Eu acho que são essas... Isso tudo que Eduardo fala dá a ver a gente um pouco dessa configuração de como eu estava pontuando anteriormente. Assim. Vou só apontar primeiro, antes de entrar na coisa dos filmes, da novela, né? No Rancho Fundo, que começa já com a polêmica em torno de uma fotografia mais amarelada, de uma direção de arte, com uma rosto maquiagem, sujo. com rosto sujo. Uma coisa meio Os Bizarro Retirantes, mesmo. né? Eu esqueci agora de quem é a obra Os Retirantes. Portinari, talvez? Portinari. Portinari. Uma coisa meio Os Retirantes, assim. Ok, existe também, mas será que é realmente necessário que em 2024 a gente reforce o imaginário do país, em torno da região, ainda no lugar da escassez? De jeito né? nenhum. Ainda no lugar dessa tonalidade mais quente, onde a seca impera. A gente sabe dos problemas climáticos, mas, por exemplo, o Nordeste continua sofrendo com a seca, mas o Brasil e o Nordeste também sofrem muito com o excesso de chuvas, por exemplo. A gente está falando de uma outra realidade, há 2 anos, outra realidade climática, né? Pega aí, final de 2022, a chuva que se abateu sobre o Nordeste, em especial na Bahia, Itabuna embaixo d'água, Ilhéus embaixo d'água, região sul embaixo d'água, ou agora a gente vê, por exemplo, o Rio Grande do Sul passando por esse mesmo problema. São construções do imaginário que repassam de como o audiovisual atua, né? E mostra, e a televisão, sobretudo, mostra muito isso de uma forma mais
espraiada, né? Mais ampla, por ser um meio de comunicação de massa. Mas a novela passa por essa perspectiva. Eu não estou acompanhando a novela, eu não sei quem é o autor da novela, mas parte disso acaba sendo um problema que na dissertação eu acabo pontuando, que é o olhar de fora sobre o Nordeste, né? Então, quem é o diretor da novela? Quem é que escreve a novela? São autores nordestinos? São diretores nordestinos? Vivem essa realidade? Conhecem essa realidade? Estão imersos nela? Esse sertão que é apresentado na novela, que é construído dentro dos estúdios Globo, né, o antigo Projac, ele é verossímil, né? É óbvio que existe e deve existir o distanciamento e a liberdade criativa de você trabalhar com a fantasia, né? De você fantasiar sobre aqueles espaços. Isso, de fato, é muito importante e o audiovisual precisa disso. A televisão precisa disso. Mas há o risco, sempre há o risco de você cair em representações equivocadas. E isso não se dá apenas do ponto de vista, já para a gente não ficar circunscrito na ideia do sertão e ampliar para o Nordeste, para a própria ideia de Nordeste mesmo, né? Ainda falando da série da televisão, em problemas de má representação, a novela O Segundo Sol, que é uma novela do João Emanuel Carneiro de 2018 talvez, 18. Que se passa em Salvador, também teve uma grande enxurrada de críticas, embora eu goste da novela, uma grande enxurrada de críticas em torno de quem está vivendo esses personagens baianos. A gente sabe que a maioria do elenco não eram baianos, não eram soteropolitanos. Com excelentes artistas baianos, né? E realmente exatamente. A crítica foi pertinente. E sendo necessário falar, Salvador, a cidade com maior população negra fora da África. Isso. Um elenco muito branco, gente. Branco. Com muito talento, óbvio. Sim. Mas totalmente branco. É um ponto a se pontuar. Salvador é uma cidade muito miscigenada, mas a população branca é uma minoria. E a novela coloca essas pessoas como destaque, né? E aí, só para finalizar o que Eduardo tinha me perguntado, quando a gente olha para essas obras mais atuais, né, como você citou ali, Amarelo Manga, se não me engano é do Cláudio Assis, o Céu de Sueli, que é do Carinha Inôs, e outros filmes, né? Os filmes do próprio Kleber Mendonça Filho, do Marcelo Gomes, que são diretores nordestinos e que filmam o Nordeste com muito mais propriedade, por serem daqui, formam as suas equipes de produção com profissionais que são da região, selecionam o seu casting com atores que são da região. Então, e aí na dissertação eu falo sobre isso, né? Que é sobre essas obras que são autóctones, que são produzidas por pessoas daquele lugar. Há uma imensa diferença de quando você produz com direito... A expressão lugar de fala lá da Djamila Ribeiro acabou sendo um pouco tirada de contexto em muitos momentos, mas que tem um lugar de fala mesmo. Assim, eu sou deste lugar, sim, eu entendo este lugar, eu conheço um pouco mais este lugar do que você que é de fora e olha para cá com esse olhar fetichizante, um olhar exótico, né? Eu lembro de uma crítica que não tem nada a ver com o Nordeste, mas me veio na cabeça agora, o filme Orfeu, de Camus, lá da década de 50, que é um olhar super cosmetizante da favela carioca, que é um filme, inclusive, importantíssimo para a cinematografia brasileira, mas que é um olhar que coloca aquele espaço favela como um lugar exótico. E é esse que é o problema, quando o olhar que vem de fora joga na tela a realidade das pessoas, a vida das pessoas, como se fosse um grande circo, como se fosse um grande zoológico, até, de você olhar para o espaço e você olhar para aquilo com um certo um distanciamento tão grande a ponto de você não compreender de fato aquilo que está imprimindo na tela. E aí você tem a responsabilidade, e isso é importante, a responsabilidade de o que você filma e o que você projeta vai influenciar na opinião pública daquilo, daquele assunto, daquele lugar, daquela espacialidade, vai influir sobre como as pessoas pensam sobre aquele lugar, e vão influenciar em tempos, né, mais atuais de redes sociais, como as pessoas produzem conteúdo em torno daquele espaço, né? E aí, na minha dissertação, eu começo o texto falando de um caso, na época da eleição da ex-presidenta Dilma Rousseff, em 2010, quando Dilma é eleita, e tanto Dilma nas suas duas eleições, quanto a própria eleição do atual presidente, né, de Lula, eleita com ajuda majoritária da quantidade de votos da região Nordeste.
E eu lembro que em 2010 teve um caso muito emblemático de uma twitteira, né? Uma pessoa no Twitter que faz algo... o nordestino devia morrer afogado. Porque votou em uma presidente que não era presidente que ela havia... Ou presidente que ela queria que tivesse ganho a eleição. E aí você vê um trabalho, um problema gravíssimo que se acirra ainda mais hoje, que é a xenofobia, né? Você olhar com raiva pro outro. De outro lugar, né? Eu olho pro outro com raiva e eu acho aquele outro é menor e menos importante do que eu porque ele vem de outro lugar, né? É absurdo pensar isso. Isso é absurdo e a gente percebe como, de certa maneira, óbvio que eu não vou tirar a agência das pessoas. Eu estava falando sobre isso agora há pouco, em um outro momento, em uma outra reunião com os alunos da iniciação científica. A gente não pode tirar a agência das pessoas em agir e pensar e tomar posição tal qual elas queiram. E pôr a culpa apenas no produto cultural, né? Tipo, é problema da televisão que aliena. A televisão aliena. A televisão, ela tem a sua responsabilidade, óbvio, política, cultural, por ser um meio de comunicação de massa, em especial a televisão aberta, que é um serviço público gratuito, né? Mas as pessoas escolhem como se comportar diante uma realidade que se apresenta e como que elas vão levar essa concepção política delas à frente, ofendendo ou não minorias, ofendendo ou não públicos que são distintos daqueles da qual ela faz parte. Mas é muito importante que a gente tenha produções atuais que olhem para o Nordeste, muitas vezes até não necessariamente problematizando o Nordeste enquanto tema, né? Muitas obras não olham para o Nordeste do ponto de vista... vamos olhar para o Nordeste enquanto tema. O próprio Kleber Mendonça Filho faz isso, né? Você pega o Som ao Redor, por exemplo, que é o primeiro longa-metragem dele, ele vai falar, a partir da dimensão sonora, os problemas ali que acometem um bairro, a vida de algumas pessoas daquele bairro, sem necessariamente você problematizar o Nordeste em si. É como se você olhasse como se deve ser, né? As histórias, elas não precisam estar, embora seja importante que às vezes estejam, circunscritas ao espaço ao qual ela é filmado, né? Um filme que se passa em Salvador não precisa obrigatoriamente falar sobre a cidade. Não precisa obrigatoriamente dizer de uma dita baianidade ou soteropolitanidade. É apenas Salvador como locação. Por exemplo, a gente não vê o tempo inteiro na televisão se ser problematizado o fato das novelas todas serem gravadas no Rio e em São Paulo, por exemplo. Exatamente. Muito interessante, professor, né? O senhor trazer isso, porque realmente é uma realidade e é uma realidade de sempre. Sim. Porque a gente vive isso, né, porque aí. Se coloca como norma, e isso aí sim, a gente volta para a história do cinema, a gente vai perceber que o cinema, quando nasce no Brasil, lá no final do século XIX, no século XX, no finalzinho mesmo, 1896, e ele vai se concebendo do ponto de vista cultural, artístico ali nas primeiras décadas do século XX, entendia-se como o cinema brasileiro, o cinema produzido no eixo Rio-São Paulo. O que era produzido fora dele era chamado de ciclos regionais, ou seja, a produção na Bahia, em Pernambuco, em Minas, Espírito Santo e outros estados, embora em estados brasileiros, era entendido como produção regional e a produção feita em Rio e São Paulo era produção nacional. A gente até hoje a gente entende assim, eu digo o Brasil, né? A gente enquanto sociedade. Tudo que é produzido fora do eixo Rio-São Paulo ganha a conotação é um produto regional, né? Ok, é regional, mas assim como é regional a produção paulista e carioca da região sudeste. Só que a gente entende enquanto sociedade, e aí a mídia tem um papel importantíssimo, porque os grandes veículos de comunicação, sejam televisivos ou impressos, né, enfim, os grandes players da comunicação no Brasil estão no eixo Rio-São Paulo. Então você normaliza o eixo Rio-São Paulo como Brasil, e tudo aquilo que não é daquele lugar é tido como regional, né?
Tem até uma brincadeira aqui que se fala em Salvador, na Bahia, que existe o cinema nacional e existe o cinema baiano. Então, antes você faz cinema baiano, depois você pensa se você faz cinema nacional, né? Porque aí entra uma questão que eu acho importante, tá? Que é o caráter identitário das coisas, né? É você colocar o seu lugar como definidor da marca identitária do produto que você faz. E isso tem assinatura, né? Quando você olha para o cinema pernambucano, por exemplo, que é esse que é talvez hoje reconhecido como o cinema nordestino, o cinema feito em Pernambuco, né? Ou pelo Ceará. A Bahia, na verdade, sempre foi meio que a prima metida rica do Nordeste. Eu falo um pouco sobre isso na dissertação também. A Bahia não se entende muito como o Nordeste, né? Não se entende muito. A gente é meio que um entre-lugar, né? Note que a gente... aí também é uma concepção midiática. A Bahia, embora muito diversa, ela é lida nacionalmente como... por exemplo, se você fala assim, forró. Você não pensa em Salvador, Bahia, de cara. Você pensa em outros estados. Salvador é limitada a carnaval e praias bonitas. Isso tem a ver com o turismo. Turismo, aí vem. Então, a gente vai dar tempo de trabalhar aqui, mas é uma concepção carlista, né? Do ACM original, como diz Mário Katz. Porque tem um neto depois, mas o ACM original, o ACM. Que teve um olhar puramente mercadológico de vender a Bahia como a terra da cultura, do axé, né? Da baianidade. Que baianidade é essa? Né? Mas você não olha muito para o é muito engraçado, a gente é Nordeste. E é quase que uma analogia que eu sempre gosto de fazer, é quase como o Brasil se pensa na América Latina. A gente não se lê como latino, por exemplo. A gente é da América Latina. O fato da gente não falar espanhol não quer dizer que a gente não está no mesmo continente, né? Que a gente tem uma relação de irmandade com esses países também latinos. É a mesma analogia. Assim como o Brasil não se enxerga latino, eu sinto que às vezes a Bahia não se sente nordestina, né? Embora sejamos. E eu, como digo Bahia, eu acho que eu circunscrevo... Aí é uma questão até equivocada minha. Eu circunscrevo muito o lugar Salvador, né? Salvador não se sente nordestina. Se você sai um pouquinho, se você vai no Recôncavo, se você vai para a parte mais sertaneja ali, Feira, para Ilhéus, você consegue enxergar um pouco mais dessa cultura nordestina pulsante, enraizada, mais pulsante do que aqui, né? Menos dendê, que tem muita coisa do dendê em Salvador, verdade. mas se você sai de Salvador, você não tem mais tanto dendê em outros lugares, por exemplo, né? Fora da costa do dendê, você não consegue ter tanto acesso, né? A comida baiana, né? Que é a comida diaspórica africana, dessa concepção do caruru, do vatapá, do acarajé, embora presente em outros estados ou em outras cidades da Bahia, não é tão presente da cultura do lugar, né? E isso a gente se entende muito desse não lugar, assim. O Durval Muniz também fala um pouco disso em relação da Bahia, assim. Que a gente é esse não lugar diferente. Tem um estado muito grande que acaba não sabendo muito bem por onde se colocar. Que, grosso modo, é meio como o Espírito Santo se sente em relação ao Sudeste. Assim, né? Sempre tem um estado que meio que parece que não pertence àquele lugar, embora pertença muito, né? É engraçado pensar em Salvador dessa forma, né? Porque Salvador realmente está distante de pensar Nordeste, né? A gente não se coloca nesse lugar de um forró, a gente sempre vai pro axé, a comida, a gastronomia, sempre quando coloca é muito distante de tudo. Muito distante. E até o próprio sotaque, o sotaque baiano soteropolitano, ele é muito diferente, muito diferente. Eu fiz até um trabalho, uma época, para o canal Futura, chama Coxa de Retalhos, que era sobre esse sotaque da Bahia, assim. Que você fala assim, a gente fala, eu acho que o meu sotaque é fortíssimo, né, de Salvador. Mas eu morei em Ilhéus, em Itabuna, por 5 anos, na época da graduação do mestrado. E a galera lá fala de uma outra forma. E quem vai pro sul do estado fala de uma outra forma. Quem mora em Conquista para baixo, ó, Vini tá ali na cabine apontando pra ele. É diferente pra caramba. É muito diferente o jeito de falar, né? A prosódia, a paródia, a forma a melodia da fala. Que soa a palavra. Diferente. Se você sobe um pouquinho para Aracaju, aí sim, de Aracaju, de Sergipe, até o Rio Grande do Norte, Maranhão e tal, aí você já começa a perceber uma forma de falar que é mais parecida. Né? É mais parecida, né? Você tem um sotaque que é mais parecido, é mais difícil de você conseguir identificar, por exemplo, pela fala,
E aí eu posso estar cometendo um sacrilégio aqui. Se eu tiver, por favor, corta na edição. Mas é mais difícil você perceber, por exemplo, a diferença entre um sergipano, um paraibano e um cearense apenas pela fala. Sim. Porque é mais difícil. Eu acho mais difícil, porque parece mais, o sotaque parecido mais, né? Tanto é que quando você vai para as novelas que retratam o Nordeste, todos falam do mesmo jeito. Mesmo que todo mundo tenha o mesmo jeito. Bem reforçado às vezes. Exatamente. Né? Porque é como se entende esse sotaque como nordestino. Né? Olha, eu ia fazer outra pergunta, mas eu acho que isso é muito importante pra mim agora, enquanto pessoa que tá ouvindo, que é: de onde nasce esse interesse tão genuíno pelo Nordeste? O senhor fala com o olho brilhando, assim. É muito bonito ver o senhor falar sobre o Nordeste. Eu acho que é um pertencimento mesmo, sabia? É pertencimento. Você tá reapropriando do que é seu? É nosso, né? Nosso, né? Óbvio. Tá vendo, baiano, já querendo afastar. É nosso. Mas o olho da gente tá aqui brilhando também. Tipo, eu tô meio babando vendo o senhor falar. É muito nosso. bonito. Eu sou bem bairrista, assim. Bem bairrista mesmo. Eu sou mais bairrista da minha cidade, do meu estado, do que necessariamente da minha região. O Nordeste e o Sertão apareceram na minha vida de pesquisa muito por oportunidade, né? Uma orientadora na graduação mencionou a possibilidade, eu gostei e fui seguindo. Hoje não é mais o meu interesse de pesquisa, por exemplo, né? No doutorado eu pesquiso outra coisa, embora eu faça parte hoje de um projeto chamado Nordeste Espaço Problema. Está começando agora, lá pelo meu projeto de pesquisa, pelo meu grupo de pesquisa, né? Pelo TRAC. Está começando agora em junho, vai ter até um encontro na UFBA em julho sobre esse grupo, mas não é mais necessariamente um interesse de pesquisa. Só que eu sou um cidadão nordestino, eu sou um cidadão baiano, sou soteropolitano. Eu acho que faz parte do nosso dever cívico, cidadão, de se preocupar em como a gente se apresenta, obviamente, mas em como esses produtos culturais e midiáticos, né, como os processos de comunicação, enxergam a região e dizem sobre ela, né? Na minha dissertação eu falo um pouquinho sobre isso, sobre dizibilidade e visibilidade, né? Dizer sobre si, você ter o papel e a oportunidade de você dizer sobre si mesmo é muito importante frente a quando dizem sobre você, né? E do ponto de vista audiovisual, sobretudo cinematográfico, a gente vê uma tradição muito forte sulista, né? Sudestina, de você olhar para o outro e você dizer sobre o outro. E quando você vê esse movimento que é muito mais recente do Nordeste se apropriar cada vez mais do discurso de falar sobre si, de se enxergar como polo criativo absolutamente importante no audiovisual, e de fato muito importante para o audiovisual, e falar assim, não, essas narrativas aqui são muito mais interessantes quando a gente conta sobre elas. E aí entra um problema que eu acho que é um problema grave, que ainda é o espaço dessas obras, né? A gente tem menos espaço para essas obras que estão deslocadas do eixo Rio-São Paulo, o acesso a esse dinheiro via leis de incentivo, uma discussão que eu sempre tenho com os alunos em políticas públicas, porque a gente, embora saibamos da importância dessas obras, a gente também sabe que essas obras ainda não têm o espaço que precisam para serem vistas e para que as pessoas passem a ter conhecimento sobre essas obras e ampliem o seu olhar, né, frente a esse audiovisual produzido aqui na região. Eu queria falar, o senhor falou de políticas públicas, eu queria perguntar, professor, como é que o senhor está vendo política pública no nosso estado com relação ao audiovisual? A gente sabe que agora aí saiu vários editais, tem surgido várias oportunidades, e o senhor está otimista? É bom, acho que quem trabalha com cinema, ou quem estuda cinema, ou quem pesquisa cinema, precisa ser otimista. Porque a gente nunca está no lugar que a gente deveria estar, do ponto de vista das políticas públicas, né? Eu sempre falo isso com os meninos lá. O Albino Rubim, ele tem um conceito chamado de triste tradição, que é essa onda cíclica de que sempre a gente está em altos e baixos, né? A gente tem um momento ascendente, né? E a gente teve, de fato, um momento ascendente ali entre 2003 até 2014, em que houve um momento importante de crescimento, de pensamento da cultura enquanto indústria. Porque, para mim, o problema maior, Ruth, é que os nossos gestores, de uma forma geral, independente do espectro político, eles não entendem cultura como indústria. Não entendem cultura como gerador de renda, né? Como gerador de emprego. E o PIB da só diversão. É só diversão, é só pão e circo. Entretenimento, né? E acabou. Exatamente. Quando a gente sabe
que os produtos culturais, a cultura como um todo, emprega muita gente. E tem um PIB gigantesco, absurdo. Eu não vou falar números aqui, porque eu nunca lembro dos números, mas só o PIB do cinema nacional, se eu não me engano, no último ano, é algo em torno de... Eu não vou dizer, mas é algo muito grande. É maior do que o setor automobilístico, por exemplo. Isso eu posso dizer com certeza. Né? Ou seja, o cinema gera e emprega mais pessoas do que o setor automobilístico no Brasil. Então, eu preciso estar otimista e eu acho que ter um governo progressista que se preocupa um pouco mais com criação de instrumentos de fomento, que é o caso do que a gente está tendo agora com novas leis que surgiram, né? A Lei Paulo Gustavo, você tem aí a Lei Aldir Blanc que está indo para mais um processo de funcionamento, o Ministério da Cultura atuante, né? Você tem um governo que é mais sensível à cultura, deixa, inclusive, mais confortável a classe para reivindicar. E eu estou vendo muito mais agora, não dá para a gente ficar satisfeito apenas com, tem editais novos, tem fomentos novos, não. Beleza, a gente precisa de uma política pública cultural permanente, né? O que se reclama muito na área é que você está sempre numa insegurança, né? É sempre uma insegurança. Beleza, está funcionando agora nessa gestão. Essa gestão vai só até 2026. Se essa gestão não ganha a próxima eleição e entra um outro governante que não pensa desta forma, toda uma classe cultural sofre com a incerteza, né? E isso é muito ruim. Mas eu acho que estamos num momento importante de retorno, mas um retorno ainda muito devagar. Foram 2 anos sem funcionamento da cultura. Não da cultura, né? Mas da indústria cultural no Brasil. 2 anos praticamente parados, né? A cultura foi a primeira a sofrer, porque cultura vive de aglomeração, vive de pessoas reunidas para produzir e para consumir produtos culturais. Então, numa pandemia em que você não pode aglomerar, são os produtos culturais que primeiro param e foram os últimos a voltar também, né? Todas as outras esferas produtivas voltaram antes, mas a cultura foi a última a voltar com a pandemia. Então tá todo mundo ainda meio que nesse... Engateando, né? Engateando, tentando repensar como se recolocar. E aí, se a gente coloca aqui a Nordeste, né, já que é o nosso tema, a nossa indústria mais ainda, né? Porque a gente está fora desse eixo onde o dinheiro circula mais facilmente, né? Onde as empresas têm interesse em patrocinar os eventos culturais, por exemplo. Porque a gente tem 2 grandes, enormes festas, que é o Carnaval e o São João, mas fora esses 2 grandes momentos, as grandes marcas acabam não se interessando em injetar dinheiro em produtos culturais, né, aqui no Nordeste, porque sabem que o grande público, a concentração da opinião pública e das grandes marcas estão no Sudeste. Então, isso é bem problemático, né, quando a gente pensa desse ponto de vista. Eu queria perguntar para o senhor, falando de Nordeste, queria trazer um livro que é um clássico falando sobre o Nordeste, que é Vidas Secas, certo, né? Graciliano Ramos traz esse livro dessa família que, sim, fala de pouco sobre pobreza, mas no final ele traz um ponto de vista que é sair do Nordeste para ir para o Sudeste. E o senhor fala agora desse ponto de vista de como as marcas não vêm para cá e vêm de maneira limitada. A gente também fala isso no último episódio, de como as marcas pensam, óbvio, as pessoas pensam no quesito comércio, mas limitam pessoas, limitam grupos a coisas muito específicas do ano, como se sobrevivesse de um único mês, né? Então, como o senhor enxerga essa necessidade de muitos filmes, cineastas e produções não conseguirem se estruturar no Nordeste e terem que ir para o Sudeste, né? Não que a gente esteja perdendo grandes diretores ou escritores que eles estão produzindo, mas eles não conseguem, às vezes, representar o que querem, né? Ou o que gostariam. E não conseguem trabalhar na sua terra, né? Eu Sim. acho que, para mim, o que é mais triste é que a gente vê isso, é muito comum aqui na faculdade, por exemplo, né? A gente tá aqui em cursos de comunicação e design, né? Que, como diz Patrícia, são cursos muito sofisticados, que trabalham com cultura, com arte, né, com expressão de uma forma mais ampla. E são mercados dificílimos, de fato, no eixo, né, pensando em Nordeste e Salvador.
Existe mercado, claro que existe mercado, mas acaba sendo quase que um caminho, não vou dizer indubitável, mas é um caminho que muita gente toma de, não, eu vou para São Paulo para trabalhar em São Paulo, né? Eu vejo muita gente falando, não, eu não vou ficar aqui, vou para São Paulo. Porque, de fato, existem mais oportunidades em São Paulo, porque as grandes oportunidades de mercado, as grandes marcas, os grandes veículos estão lá. Isso é de fato, né? Eu acho isso triste, porque muitos talentos acabam atuando em um mercado para fortalecer um mercado que já é potente, e você tem um mercado que é uma potência por vir, né, que é o caso do Nordeste, que é sempre uma promessa. Eu fico sempre nesse lugar, parecendo que a gente sempre está no lugar de promessa, né? Uhum. Tipo, a gente vai vir a ideia do Brasil do futuro lá, que a gente ouvia muito anos atrás, sempre essa coisa de, não, é uma resistência. Pô, a gente tá cansado de resistir, né? Tipo, Nordeste resistência, Bahia resistência. Não, a gente quer apenas existir, sem precisar resistir o tempo inteiro. Mas a gente vê muito isso mesmo, sobretudo artistas, né? A gente vê muita gente que forma no seu curso e tenta, artistas da cidade, música, por exemplo, muitos músicos, muitos artistas cantores, a maioria deles, eles não moram aqui, por exemplo, eles precisam ir para Rio, São Paulo, porque sabem que o dinheiro está lá, os empresários estão lá, as grandes marcas estão lá, né? Os principais eventos estão lá, né? Então, às vezes você ficar para resistir, tentar formar uma cena, embora belíssimo seja esse movimento de você ficar, resistir e tentar formar a cena aqui, é cansativo, e eu não julgo absolutamente ninguém que eventualmente queira ir para onde é mais fácil. De fato, é um pouco mais fácil. Isso não quer dizer que ficar aqui também não haja oportunidades. Tem muita oportunidade, mas a gente sabe que no Sudeste existem mais oportunidades, então as pessoas vão para lá por isso. Eu queria até falar sobre a música, né? A música, eu acho que é uma das formas que o Nordeste vem resistindo bastante hoje em dia. Resistindo com seus artistas que conseguem, talvez, falar sobre a sua terra pela sua perspectiva e tirar essa imagem. Por exemplo, Salvador. Muitos artistas de Salvador, hoje em dia, não fazem necessariamente axé. Estão no R&B, estão no rock, estão no rap, estão criando outros tipos de música. No samba. E criando uma nova geração pulsante pra música baiana. Sim. Super interessante. Ganhando prêmios, criando álbum. O Afropunk é um exemplo brilhante disso, que traz esses artistas super potentes. E pode fugir um pouco do eixo, mas eu acho que é um outro lugar também que vem sofrendo com essas questões há um certo tempo. É o norte do país, e como a música do norte vem resistindo muito, muito forte, né? Se transformando em algo muito pop, né? Por artistas que não são do norte, é um ponto. Mas como vem dando voz a esse povo, essa população, que de algum modo você vai se interessar, né? Então, é muito bonito ver essa resistência, mas eu acho que eu concordo com o senhor, para além de resistir, vamos apenas viver, né? Viver nossa cultura e viver nossa arte plenamente. Tentar trabalhar com arte é como se fosse sempre uma luta política, sempre será. Não existe desassociação entre cultura, arte, política, não existe. Acho que tudo é tudo muito imbricado. Mas é esse eterno, o famoso dar morro em ponta de faca, sabe? Sim. Que às vezes cansa mesmo. Você apenas, não é nem desistir, mas é porque é muito problemático você pensar que viver de arte, de cultura no Brasil é eternamente você estar no lugar da resistência. Estar no lugar de não lhe tentar tirar direitos, né? Você tem lá vários direitos adquiridos ao longo do tempo, vários avanços, e que qualquer pessoa que assuma a cadeira e pegue a caneta, ela pode, com um gesto, acabar, né? Isso é muito, muito, muito triste. Em relação à música, a música do Nordeste é uma música muito potente, de fato. E aí isso é algo que você falou do Luiz Gonzaga no início, né? Que talvez seja ainda o maior, né? Sim. O grande nome expoente. Mas a gente tá no estado, por exemplo, que talvez os maiores nomes da música no Brasil hoje são baianos. São né? Indiscutivelmente. São desde os mais cânones e antigos, como Bethânia, Gil, Caetano, Gal, Tom Zé, Moraes, Dorival Caymmi, Ave Maria. Há ícones
pops popularíssimas, como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Margareth, né? A gente tem, de fato, isso é indubitável. Do ponto de vista musical, a Bahia é o farol, né? Sim. A gente aponta a luz e as pessoas seguem. Sem dúvida. Né? Isso de fato. E aí, só para não perder o gancho, a gente não está falando de Norte, mas é importante, o que aconteceu agora recente, né? O Rock in Rio. E aí você vê como você tem esse olhar do exótico, né? Sim. O Rock in Rio faz um dia de festa chamado Dia Brasil, faz uma curadoria de artistas de todas as regiões do Brasil e não coloca nenhum artista do Norte, né? E chama de Dia Brasil. Quer dizer, então, que o Norte não é Brasil, né? É muito doido pensar nisso. Por que será que cometem esse erro? Ou é de propósito? Eu acho que não acho que é de propósito. Eu acho que é a invisibilidade que é relegada a alguns povos, a algumas regiões, a algumas minorias. Que naturalizam, né? Naturaliza. Eu tô tão acostumado a não ver que quando eu preciso lembrar, eu não lembro. Né? Eu acho que é um pouco... triste. Eu não vejo. A gente não vê o Norte aparecendo muito. Vamos lá. Aí eu tô me colocando aqui. Eu só vou lembrar da música nortista, da Fafá de Belém, da Gabi Amarantos, da Lia de Itamaracá, a Joelma, e eu não consigo lembrar de outros nomes. Né? E talvez, eu acho que as pessoas lembrem ainda menos. Talvez só da Fafá de Belém, que é o grande nome, talvez, né, da música nortista. E eu estou sendo aqui absolutamente muito ignorante, porque eu sei que existem outros tantos excelentes nomes da música nortista. Mas se coloca lá, você é os Medina, né, que são os donos lá do Rock in Rio. E você vai junto. E o que é louco, né, porque o curador lá do Rock in Rio, que esqueci o nome dele agora, mas é um cara que entende super de música. Medina é o empresário. O empresário. O empresário dono da marca Rock in Rio. Você fala o curador, né? O curador, esqueci o nome dele. E ele é muito bom nisso. Que ele é ótimo. Eu não entendo caramba. como é que ele caiu nessa, assim. Realmente, eu não entendo como é que ele caiu nessa de esquecer do Norte. E é engraçado aqui, enquanto público, quando fez a divulgação, fiquei super atento, vendo as pessoas, e eu fiquei tipo, nossa, que legal. E eu só fui ver a pauta quando os próprios artistas falaram. Exatamente. E é engraçado que não foi o público, foi os próprios artistas que se tocaram. Por que ninguém me chamou? E a Fafá de Belém, Sim, né? entendeu? Então... Não é Dia Brasil sem o Norte, né? Isso, não faz sentido, né? É isso aí. Gabi que ganhou o Grammy. Recente. Acabou de ganhar. Por um álbum Então, assim... incrível. E ela tá há anos despontando, né? Ela tá há anos na crista, assim, muito em evidência. Como é que esquece, né? Se você, beleza, mas sempre vai ser a Gabi Amarantos, é como se fosse aquela coisa de... Zé Ricardo, o nome do Ricardo, curador do Rock in Rio. Também deve ser muito cansativo, tanto para Gabi Amarantos quanto para Fafá serem sempre as únicas a serem lembradas, né? Mas acabam sendo quase que um lugar de lembrança, assim, poxa, a partir delas, quantas outras pessoas a gente não pode acionar, né? Eu acho que é isso, que acaba em paralelo pensando nessa região, nessa nossa relação com a nossa região, né? Com o Nordeste. Então foi um erro de pauta, né, professor? Eu acho que foi um erro grave. Gravíssimo. Eu nem vi se eles falaram nada, se houve uma resposta do evento. Acredito que não, porque eles são muito autocentrados também, né? Mas é isso. Vamos falar de filme? Vamos. Acho que a gente pode falar de filme, né? No seu texto, o senhor fala sobre O Céu de Sueli. É um filme dirigido por Karim Anous. Isso. Roteiro dele e do Felipe O roteiro eu não vou lembrar. Felipe Felipe de Bragança, perdão. Pode fazer de novo? Pode. Desculpa. Vamos falar de filme. E no seu texto o senhor fala sobre O Céu de Sueli, dirigido por Karim Anous. Roteiro de Karim também e Felipe Bragança. E esse filme ganhou o Festival do Rio de 2006. Melhor atriz, melhor direção e melhor filme. Isso. O Céu de Sueli, junto com o Árido Movie, né? São filmes que eu analisei na dissertação. A dissertação é de 2012. E eu estava olhando para um movimento que eu estava observando naquela época, de como essa herança de filmar o sertão, ela se manteve no cinema brasileiro, mas ela tem uma transformação ali, né? Existe uma transformação, existe um modo distinto de enxergar para o sertão.
Diferente lá dos cinema novistas, né, dos cineastas do cinema novo, que pensavam o sertão do ponto de vista... o sertão e o Nordeste, né? De você pensar o Nordeste e o sertão como espaços... De pensar os problemas do país, de pensar o subdesenvolvimento, de pensar a coletividade, de pensar panfletariamente você discutir que país era aquele, né? A partir do sertão e do Nordeste. Esses filmes que são desse momento pós-retomada do cinema, eles continuam pensando o país, mas a partir dos problemas dos personagens na sua individualidade, né? Então, o Céu de Sueli, por exemplo, é a história da Hermila, que é uma menina que vai para o sul, vai para o sudeste, vai para São Paulo com o marido, e eles, para tentar ganhar a vida, ela volta com o filho, na esperança de que ele voltaria na sequência, ele não volta, e ela fica nesse limbo, né? Nesse eterno não saber aonde ela está e a qual lugar ela pertence. Se ela continua na cidadezinha dela, se ela volta para São Paulo, e aí tem um plot excelente que ela resolve voltar e ela decide rifar o próprio corpo, né? Na cidade. Isso gera uma grande comoção na cidade, enfim. Mas é isso, coloca no imaginário da gente, tanto o Área do Move quanto o Céu de Sueli, o Nordeste e o Sertão sempre como lugar de onde se deve ir embora, né? Sim. Tanto a Hermila no Área do Move, quanto o personagem... a Hermila em Céu de Sueli, quanto o personagem que me foge o nome agora em Área do Move, eles são sempre estranhos no lugar deles, né? Eles sempre querem partir, eles sempre querem fugir daquele lugar. Que é um pouco do que a gente conversou aqui, né? As pessoas estão aqui, mas precisam ir embora para tentar viver a vida. Mas o que eu gosto mais desses filmes é que eles tomam o Nordeste e o Sertão não mais na discussão panfletária dos problemas do lugar, mas são os personagens que vivem aqueles problemas e que deixam ver os problemas do lugar a partir das suas histórias, sem que o filme precise necessariamente afirmar o tempo inteiro dos problemas, das durezas, da seca, das agruras e afins, né? E a gente acaba vendo que esses dois filmes foram os que eu estudei, mas a gente tem uma grande outros. Eu mencionei aqui, né? O do Kleber Mendonça, outros filmes que acabam trabalhando e como isso aparece na televisão também, né? Ou no streaming, mais recentemente com o Cangaço Novo, da Prime Video, né? Que também vai trabalhar a ideia de sertão, mas a questão ali é em torno da índole e da história, da família, de um personagem e como isso nos deixa ver toda uma cultura da cidade, toda a cultura da região, todo o imaginário em torno da coisa de meio Robin Hood, né? De você tirar do rico para dar pro pobre, enfim. Que eu acho bem interessante. O da vingança, como é o caso no Área do Move, que tem a coisa da vingança, que é uma coisa bem sertaneja de você vingar a morte de alguém, né? A coisa vou vingar a morte do seu pai. Você tem que vingar a morte do seu pai, mas ele, como assim? Eu não sou daqui, né? Como assim eu vou vingar a morte? Eu não sou daqui, né? Eu gosto, são dois filmes que eu gosto em especial por conta da pesquisa, mas que eu acho que dizem muito desse novo momento, naquele momento, de um novo momento, de como é que os cineastas estavam olhando para as suas cidades, né? Para os seus lugares e reconfigurando isso. Eu acho isso bem, bem importante. Vamos para a última pergunta. Queria agradecer demais o nosso professor Bião. Professor, olha só, o senhor está aí com a galera jovem, talentosa, né? Muita gente boa coordenando aí essa galera que está fazendo cinema. O que a gente pode esperar dos novos cineastas? Eu estou curiosa para saber. Vem uma boa leva, assim. O curso da gente aqui de cinema da Unijorge está gerando bons nomes, assim. A gente fica muito feliz em ver a galera despontando. Antes até, né, do curso de cinema audiovisual, o curso de produção audiovisual, que é um antecessor, né, que era um curso tecnológico que deu origem ao curso de cinema. Já tem uma galera desse curso anterior fazendo muita coisa legal na cena local e despontando, mas é sempre bom ver o nascedouro da coisa, assim, né? Ser professor desses cursos que são mais artísticos, né? É bem precioso você ver quando
o artista, o cineasta, a pessoa que está ali interessada nascendo, sabe? É muito bonito. Assim, é bem gratificante de você ver alguém se descobrindo, sabe? E eu não tenho dúvidas de que, não só dos que já formaram, mas dos que estão por vir para formar, a gente tem levas excelentes de bons profissionais entrando para o mercado da comunicação, do cinema, da criação como um todo. Eu acredito muito na potência desse novo cinema, dessas novas gerações que estão surgindo agora. Muitos são colegas meus, né? Eu não sou tão mais velho assim. A minha geração, por exemplo, formada comigo, que produz muito, que é atuante, que está ali na disputa, né, por espaço, na disputa por melhores condições de trabalho. Mas, para além disso, contando boas histórias, né? Eu acho que isso o que é mais interessante. Para além da gente pensar o cinema enquanto um lugar de trabalho, de um lugar de produção e da importância que isso tem, não esquecer da concepção artística da coisa, né? A gente ainda continua sendo contadores de histórias e contar boas histórias. Contar a identidade, né? Falar do seu dessa povo. identidade, dessa coisa de onde você vem, de quais são suas raízes, o que é que isso diz, do lugar que você quer estar e de como as pessoas podem, a partir do seu olhar, que isso que é o mais interessante, né? O cinema é uma arte do subjetivo também. A partir do seu olhar, você contar sobre um lugar para o outro e fazer o outro entender mais sobre aquele lugar, né? Eu acho que tem uma responsabilidade política, eu falo para os meus alunos direto. Fazer cinema na Bahia é um ato político só no momento que você se inscreve no vestibular. Assim, se você escreveu no vestibular para fazer cinema na Bahia, você está dando uma declaração in conteste de que você está fazendo um ato político. Você está fazendo arte na Bahia. Isso é muito importante. Tem uma matriz cultural importantíssima, né? Nós somos herdeiros de uma concepção glauberiana. Glauber talvez seja ainda hoje o principal nome do cinema baiano. E sim, Glauber é baiano. Glauber é do cinema brasileiro e ele é baiano, ele é daqui, né? Acho que de que talvez Conquista, algum lugar no sudoeste da Bahia, esqueci a cidade. E a gente acaba sendo meio que herdeiros dessa concepção. E fazer cinema na Bahia é ato político, fazer cinema no Nordeste é ato político, fazer arte no Brasil é ato político. E eu acho que, mesmo que a gente não tome conhecimento disso, mesmo que inconscientemente você está no front, né? Se você escolhe seguir esse caminho, você está no front, mesmo que você não queira. Isso é uma frase do filme do Ari do Movo, né? Pra ficar no tema. Tem uma personagem que fala pro protagonista, fala assim, Jonas, o nome do personagem, do protagonista. Ele tá num momento assim de muita confusão, porque ele não sabe se ele deve ou não seguir a tradição da família dele, de honrar a morte do pai. Aí tem um personagem que leva ele pro alto de um monte, aí tem aquele sertão lindo, não árido, um sertão belíssimo, verde, assim, de perder a vista. Aí a personagem olha pra Jonas e fala assim, Jonas, você tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso é seu, mesmo que você não queira. Né? E eu acho que isso é um pouco de como trabalhar com o que a gente trabalha, onde a gente está. É tudo seu, mesmo que você não queira, e lide com isso. E lide bem com isso. Glauber Rocha nasceu em Vitória da Conquista. Conquista, exatamente. Conquista. Gente, então é isso. Vou mais uma vez agradecer o convite / imposição da minha presença aqui. Foi ótimo. Eu sempre gosto muito de gravar as coisas da rádio. O tempo não deixa, a correria não deixa, mas sempre que eu venho é sempre muito bom. Obrigado, Ruth. Obrigado, Edu. Nós é que agradecemos. Foi uma alegria. A gente está aqui muito feliz. Obrigada mais uma vez, professor e coordenador. A gente está aqui muito feliz com a presença dele. E foi muito legal. Então, a gente chega a mais um final do Estação 74. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, @NúcleoJ e @Radio.já. Este programa é um oferecimento da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. O episódio de hoje foi apresentado por mim. Siga-me nas redes sociais, Ruth_Anias. E com Eduardo. Eu que agradeço por estar aqui mais um episódio. Não posso deixar de falar, obrigado, Brian. Poderia escutar você por horas.
Me siga também nas redes sociais, eduardoandrade.js. A produção foi de Eduardo Andrade e Gregory Lima. Direção de Gabriel Vinícius. Operação de áudio, Gerson Lustosa. Edição, Fernando Henrique. Orientação e coordenação foi do nosso convidado, Leonardo Bião. Espero que tenham gostado. Até a próxima estação.